Testando o som novamente. Testando o som novamente. Muito bem. Vamos então recomeçar a nossa palestra depois dos problemas resolvidos. Pedimos a todos a colaboração para que, se algum problema estiver havendo, né, que possam nos avisar. E muito obrigado já pelo aviso a todos, tá? Então, retomando nossa reflexão acerca daquilo que para todos é um grande tabu, no sentido de que quando enfrentamos esse distanciamento, essa ruptura, por assim dizer, da nossa rotina, somos chamados a uma reflexão interior. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos mais uma vez ao vivo da Associação Espírita Casa da Esperança de Ijuí, retomando a nossa palestra. A reflexão de hoje é acerca de um grande tabu para todos aqueles crentes na imortalidade e na continuação da vida, o momento do desencarne. O que será de nós? Para onde vamos? Qual o nosso destino? Sobre o guante de quem estaremos após o desenlace do corpo físico? Muitas civilizações da antiguidade deixaram as suas marcas justamente a respeito dos seus pontos de vista a respeito da religião. E não estamos aqui fazendo uma pregação do ponto de vista de que somos defensores de uma ideia religiosa em contraponto a uma ciência. Nada disso. Apenas estamos salientando que a estrutura de certas sociedades antigas estava baseada nos pontos de vista religiosos. E uma dessas civilizações, o Egito Antigo, tinha como preceito a ideia de que retornariam a viver no corpo que estava perecendo. Para isso, então, eles embalsamavam os corpos, né? Então, praticamente a maior parte da sociedade do Egito Antigo tinha direito a isso, porém com certas diferenças, né? Os mais pobres tinham técnicas de embalsamagem mais simples e os mais poderosos as mais complexas e sofisticadas para a sua época. E eles enterravam então esses corpos em sarcófagos sob mausoléus enormes e gigantescos, como é o caso das próprias pirâmides do Egito, né, que são na verdade grandes tumbas, porque acreditavam que retornariam à vida daquele corpo que estava perecendo temporariamente, mas que esse corpo somente poderia ser passível de receber novamente aquele espírito se ele estivesse devidamente conservado. Então, essa ideia também era mais ou menos comum em outros povos, né, mas com as suas diferenças. Os vikings, por exemplo, acreditavam que se eles lutassem barbaramente, né, se eles morressem dando a sua vida em nome do grupo, eles então iriam para um lugar chamado Valhall, que era como se fosse o Salão dos Mortos, né? Então lá ele receberia o direito ao gozo de acordo com a sua entrega pelo grupo, né? Mais adiante, os vikings, né, que são próximos aí aos povos germânicos, tinham a ideia de que continuariam lutando no pós-morte. Então, eles também colocavam os corpos em embarcações pequenas e lançavam elas ao mar junto com as ferramentas de batalha daquele que estava deixando a vida física. E em alguns casos, se essa pessoa tinha súditos, tinha lá, era de alguma hierarquia elevada, ele tinha direito
a sacrificar os seus assistentes e eles também iriam junto com ele para o após a morte. Então, esses povos tinham um rudimento do ponto de vista de que a vida continua. E ela continua, para eles, de uma forma dinâmica. Para uns batalhando, para outros continuando a viver os gozos e os prazeres que tinham na terra. Quando Jesus chega, ele fala também da continuidade da vida. Só que ele vai trazer uma outra proposta. Uma proposta de desvinculação das coisas materiais. E essa é a grande diferença de Jesus para as outras denominações de após a morte. Então, a gente vai hoje ver sobre alguns desses pontos de vista. Porque todos nós seremos chamados, em algum momento, a pensar sobre nós mesmos sem todas essas capas, como estávamos falando antes do corte da transmissão. Quem somos nós sem nossos utensílios do dia a dia, sejam eles profissionais, sejam eles da nossa própria personalidade? Então, essa é a grande pergunta que temos que fazer. Nós, sem as coisas que fazem parte da nossa vida, quem sou? Quem somos sem a profissão? Quem sou eu sem as pessoas que me rodeiam? Quem sou eu sem a minha influência? Quem sou eu sem o meu reconhecimento que construí durante a existência? Quem sou eu sem as coisas todas que consegui com o meu dinheiro comprar? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Porque quando estivermos despojados de tudo isso, é que vamos nos encontrar espiritualmente conosco mesmo. E esse momento que estamos vivendo é como que uma espiadinha, digamos assim, do que acontece após a morte. Assim como nós fomos forçados a sair da rotina, muitos estão perdidos, confusos, outros até desesperados para voltar a viver como viviam. Assim será no dia que partirmos. Seremos distanciados, seremos desligados da vida que estamos vivendo agora de forma súbita. Não voltaremos mais a dormir no mesmo travesseiro, na mesma cama, não encontraremos mais com as mesmas pessoas da forma como estamos encontrando agora. Teremos uma vida nova. Não teremos mais as coisas que são nossas, que a gente pensa que são nossas, mas que são, na verdade, de nossa responsabilidade passageira aqui na Terra, né? E vamos encontrarmos-nos conosco mesmo depois, né, que todas essas coisas que nos confundem aqui tiverem esse desligamento de nós mesmos. Então, Jesus vai nos dar o seu veredito dizendo assim, anotado por Mateus, dos versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra. Bem diferente da ideia dos egípcios, né? Que enterravam seus corpos com os utensílios, com as coisas, inclusive dentro, né, das câmaras, porque eles acreditavam que voltariam no mesmo corpo e iam pegar tudo de volta. Então, eles colocavam lá dentro aquilo que eles queriam ter na outra vida, né, quando voltassem. Não ajunteis, então, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, diferente das crenças de continuidade da vida, que colocavam a vida após a morte como que uma representação igual à da vida que estavam vivendo, ela começa a tomar uma proporção aqui um pouco diferente. Porque Jesus está dizendo para que não tenhamos apego às coisas da terra. Se ele está dizendo para a gente não se apegar às coisas da terra, a ideia do Antigo Egito já começa a ficar estranha, já começa a não entrar, já não se encaixa mais nesse conceito. Porque se antes se acreditava que deveriam amontoar coisas porque iriam utilizar ela em outras
outras oportunidades, Jesus está dizendo o contrário, para não ajuntar tesouros na terra, porque os ladrões vão roubar, as traças vão comer. Então, ele diz no final, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aqui fica muito claro o seguinte, aquilo que falávamos inicialmente. Se o nosso coração está numa coisa que pode, do dia para a noite, desaparecer, nós vamos desaparecer também? Se quando pensamos quem somos nós, sem as coisas que nos rodeiam, a resposta for nada, estamos num caminho nada bom. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ou seja, se o meu tesouro são as coisas materiais e elas desaparecerem, eu vou entrar em desespero. O corpo é uma grande oportunidade. A vida é um grande tesouro, mas é um tesouro bruto. E a gente precisa refinar essa matéria-prima, que são todas as coisas que rodeiam a nossa vida, é o próprio corpo, é tudo com o que a gente interage, é toda a influência que a gente conseguiu erigir na sociedade, são os amigos que a gente granjeou, é a nossa família, tudo o que envolve a nossa vida, inclusive a própria saúde, é um tesouro bruto. E a nossa tarefa enquanto espírito é fazer esse refinamento desse tesouro bruto em uma coisa espiritual. Por quê? Porque um dia esse tesouro vai perecer. E se não recolhermos a pureza desse tesouro, vai tudo junto. O ouro bruto tem um valor muito menor do que o ouro puro. O petróleo bruto tem um valor muito menor do que os seus derivados, porque os seus derivados refinados produzem coisas que o petróleo bruto não consegue. E a nossa tarefa é justamente essa mediação entre a vida carnal e o que a gente transforma dela em espiritual. Então, dessa forma, o nosso tesouro não será nas coisas daquilo que pode sumir. Quando fazemos essa transposição das coisas materiais em valores espirituais, pode acabar as coisas materiais que eu serei um grande valor, porque é isso que eu estou fazendo. Eu estou dando valor às coisas materiais para que quando elas desaparecerem, quando tudo acabar, quando a minha vida se extinguir, eu levo comigo tudo aquilo que eu consegui retirar da existência. Continuando então a reflexão, eu esqueci de fazer a troca da câmera ali, né? Nós vamos relembrar de uma história que, quando eu já fiz essa palestra há muitos anos, eu costumo usar essa história porque eu acho ela muito fantástica, muito rica. A história encontra-se no livro Paulo e Estevão, e muitos vão lembrar porque já leram, né? Não somente o livro todo, mas também porque essa passagem ela é muito significativa para o assunto que estamos agora, nesse momento, relembrando. Então, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, encontrava-se preso em Jerusalém para um julgamento. Eis que houve uma troca de governadores e o governador Pórcio Festo resolveu enviar Paulo, porque ele era um cidadão romano, para a capital do império a ser julgado. Paulo, então, depois de 2 anos preso em Jerusalém, é encarregado, juntamente com outros 276 prisioneiros, para a capital do império. Após despedidas comovedoras, uma vez porque Paulo, e parece que todos os cristãos já sabiam que seria o momento da despedida de Paulo, seria a sua última viagem, após as 3 viagens apostólicas, agora ele realizava um grande sonho, que era ir a Roma. Só que ele tinha o sonho de ir a Roma de outra forma, né? Mas, mesmo assim, mesmo preso,
mesmo capturado pelo império, mesmo sendo julgado injustamente, ele encontrou um grande valor, uma grande oportunidade neste evento para fazer a sua parte, para deixar a sua marca. Então, numa embarcação ainda leve, partem a tripulação em direção a Mira. A embarcação então passa por Sidon, faz a volta na ilha de Creta, né, na ilha do Chipre, desculpa, como vocês estão vendo aqui, né, passando por onde hoje é o sul da Turquia, né, e eles chegam então no porto de Mira, onde houve então uma troca de embarcação. Lá nesse lugar, eles foram todos transferidos para um barco com um grande carregamento de trigo. E esse barco partiu muito pesado para o porto de Quinido. Eles demoraram vários dias para andar aquele trecho bem menor que vocês estão vendo entre Mira e Quinido, porque a embarcação estava muito pesada, era muito carregamento. De Quinido, com muitas dificuldades, eles descem em direção à ilha de Creta e, segundo alguns textos, isso não está bem claro no livro Paulo e Estevão, eles chegaram a atracar neste lugar chamado Kaloi Limene, que significa bons portos na tradução do grego para o português. E ali nesse lugar, Paulo recebe uma intuição. Ele ouve como que uma voz que dizia para eles permanecerem nesse porto. Era o início do inverno e as navegações no Mediterrâneo no inverno, principalmente nessa época, era quase impossível. Então, ele leva essa mensagem até um centurião, que era como que um copiloto, um auxiliar do capitão do navio, e o centurião leva a mensagem para o capitão de que eles deveriam permanecer, né, em bons portos. Mas o capitão, desconfiado, ainda zombou, né, do centurião. Mas olha, você acreditando nesses prisioneiros, isso mais está me parecendo um plano de fuga muito sutil. Não vamos permanecer em Kaloi Limene. Vamos fazer a volta na ilha de Creta e parar no porto de Fênix, que ficava do outro lado da ilha. Passou-se então 2 dias e aconteceu algo interessante. O céu se abriu, porque estava um tanto nublado, parecia que vinha uma tormenta, o sol se abriu. E o vento sul começou a soprar. O vento que vinha mais ou menos da direção da antiga Alexandria, ali na África, subia, né, e era o vento ideal para levar a embarcação até a Itália. O capitão, então, né, tomado de uma baita de uma autoestima, né, o próprio centurião, agora um pouco confuso, né, acreditou no capitão, né, de que ele tinha razão. O capitão, então, toma a sua decisão e resolve partir. O vento soprando a favor e o tempo bom. No entanto, logo após a embarcação sair de bons portos, um pé de vento chamado Euroaquilão tira a embarcação da rota. O capitão perde completamente o controle do navio e eles então passam para uma tempestade. Eles perderam totalmente a visibilidade, o capitão perdeu a referência, perderam completamente o controle do navio. Todos então muito assustados. Agora o capitão, digamos assim, olhava para Paulo com uma certa veneração e era unânime essa veneração dentro do navio. Passou-se alguns dias e a primeira coisa que foi despejado fora para que a embarcação não afundasse foi justamente o pesado carregamento de trigo. Mais alguns dias se passaram, Paulo se tornou como que alguém que dava apoio, que levantava a autoestima de todos, né, obrigava os prisioneiros a comer, os prisioneiros estavam mal, né, não estavam se alimentando, ele ia lá, acalmava todo mundo. Ele estava ali como que fosse agora a nova liderança do navio. Eis que, passado alguns dias,
14 dias, para ser mais exato, como diz o texto bíblico, Paulo dá um discurso que vamos ler na íntegra e refletir acerca. Ele diz assim: Irmãos, creio que tocaremos em breve terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais esquecer a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual o marinheiro vigilante que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos mar alto por nossa própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu Evangelho de luz. Mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra, a fim de retificarmos um rumo iniludível. Começamos, então, por alijar o carregamento pesado de nossos encargos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria e alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas. O fim da existência humana, diz ele, é sempre uma tormenta como esta nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Esse discurso é muito valoroso. O que Paulo diz aqui é que a maioria de nós deixa para os últimos minutos, 45 do segundo tempo, aí ele resolve pensar na vida. Chega no limiar, ele percebeu que está chegando o dia de partir, aí ele resolve pensar no seu processo evolutivo, no que ele deveria ter aprendido. Assim é para a maioria, diz Paulo, que vamos iludidos pelo vento sul. A vida parece ir tudo bem, né? Tempo bom, vento sul, mas é uma ilusão. Porque logo à frente, de repente, uma tempestade nos tira do rumo, nos faz perder a linha. E dessa forma, apavorados, né? Viemos a nos dar conta de que muitos avisos nos foram dados. Para muitos, a existência é assim. Quando chega então a tempestade, como fizeram os tripulantes, a primeira coisa que foi fora foram as coisas materiais. A primeira coisa que eles despejaram no Mediterrâneo era o carregamento pesado de trigo para não deixar o barco afundar. E assim acontece conosco. Quando chega no momento difícil, a primeira coisa que rui é tudo que envolve a nossa vida. Aí a pessoa colocava o tesouro dela na beleza e fica doente. E perde aqueles amigos que viam nela uma referência daquilo. Ou seja, perde aquilo que ela tinha como tesouro. Ela alijou o seu carregamento de trigo. Aí a pessoa colocava todas as suas fichas em suas construções materiais, naquilo que ela ajuntou. E vem uma crise mundial e ela se vê, mais uma vez,
na mesma média da população do mundo inteiro. Perde muitos amigos que viam nela a influência, uma pessoa influente, né? Perde o reconhecimento e ela se entristece, porque colocava ali, numa coisa perecível, o valor da sua vida. Então, o que Paulo está dizendo é justamente isso. Não coloquemos o nosso coração em algo que pode desaparecer. Porque se nós vivemos na dependência do que a carne nos oferece, estamos em perigo. Porque sem aviso prévio, pode chegar a tempestade e nos colocar à frente com a realidade espiritual de nós mesmos. Seguindo a reflexão, Paulo diz que o momento da morte para muitos é isso. É essa tempestade. Tratando então desse assunto, Allan Kardec, na questão 150 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, ele fortalece a ideia de que quando a gente desencarna, nós não perdemos o tesouro que colhemos da vida. Nossa individualidade, nossa personalidade continua conosco até após a morte. Então, só um minutinho aqui que vou tirar uma... Ok. Nós não perdemos nossa individualidade, ela vai conosco. A vida continua da forma que paramos nela. Ou seja, ninguém se transforma em anjo após a morte do corpo físico. A pessoa vivia uma vida mundana e após a sua morte é venerado como se fosse um anjo. Errado, né? A pessoa vai continuar a viver na outra vida, na vida espiritual, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas angústias da qual deixou a Terra. E assim também somos nós. Quando chegar nossa vez, levaremos conosco o que somos e não o que temos. Continuando nossa reflexão, na questão 150A, e eu peço para vocês paciência, porque lá em cima diz capítulo 10, parte 3, tem um equívoco ali, né? Não é exatamente aquela parte do livro. Enfim, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? E eles respondem assim: continua a ter um fluido que lhe é próprio, ou seja, que é esse fluido? Aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. E o perispírito, esse fluido, carrega nele nossa personalidade, o que somos, né? Então, quando ele se depara fora do corpo, muitos se confundem porque a vida continua tão pulsante e viva como se ele estivesse no corpo. Muitos pensam não ter desencarnado porque têm os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, continuam com as mesmas angústias e sofrimentos. Mas essa é a realidade, é a vida do espírito. Continuando na questão 150 ainda, Allan Kardec vai perguntar, no tópico B, a alma nada leva consigo deste mundo? E eles respondem, nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Tá? Então, à medida que a gente vai se desligando da matéria, né, sem ser negligente, é claro, a gente não tem que deixar que tudo se exploda, como se fala, né? Não, a gente tem responsabilidade sobre a matéria, mas ela não nos pertence.
E um dia nós vamos ter que deixar tudo aqui. Da mesma forma, quando temos o nosso emprego, né? Temos a responsabilidade naquele lugar, mas sabemos que não seremos eternos ali, né? Teremos que deixar tudo. Uma outra pessoa vai ser então responsável por aquilo que éramos responsáveis antes. Da mesma forma aqui na Terra, o que temos hoje vai passar de mão. E nós, quem somos quando isso acontecer? Na questão, então, 558, Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos têm outra coisa a fazer além de se melhorarem pessoalmente? E ele diz assim: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não existe a fadiga corpórea nem as angústias das necessidades. Quando o Espírito se refere que a vida espiritual nada tem de penosa, ele está fazendo uma comparação do ponto de vista mais tendenciando à parte fisiológica. Nós não vamos mais ter aquele peso do corpo, as necessidades fisiológicas, a dificuldade de deslocamento que temos com o corpo físico e as barreiras que a comunicação entre nós aqui pelos corpos físicos impõe. Nós teremos uma liberdade maior de pensamento e de locomoção, enfim, de contato também com outros espíritos. Mas ela é penosa do ponto de vista emocional. Para muitos, o arrependimento, a dor de terem praticado mal, é uma grande pena. Dói muito, né, quando eles se dão conta dos corações que partiram, né, do mal que fizeram na sociedade. Seguindo então a nossa reflexão, nós vamos lembrar desse irmãozinho que encontra-se... A história dele foi contada nesta obra chamada Retornaram Contando. São cartas que Chico Xavier recebeu nas suas reuniões mediúnicas e que eram direcionadas para os parentes aqui da Terra, né, que tinham essa angústia, esse sofrimento, que queriam saber de notícias dos seus entes queridos. Infelizmente não temos hoje uma mediunidade tão segura como a do Chico Xavier. Esse tempo foi de grande valor e um prêmio, digamos assim, para as pessoas que receberam essa consolação. Mas as cartas de todos esses que partiram e deram notícia consolam hoje indiretamente nós mesmos. Não precisamos exigir cartas dos nossos entes queridos especialmente para nós. Lendo todas essas cartas, a gente tem uma ideia de como se encontra aquele nosso ente querido que partiu. E este irmãozinho, chamado Ivo de Barros Correia, era um jovem de 18 anos, que saiu às 6 da manhã de casa junto com seus irmãos para remar na Lagoa da Pampulha, na cidade de Belo Horizonte. O Ivo, então, e os seus outros dois irmãos passaram um sinal, né, aqui se chama sinaleira, né, passaram um semáforo aberto, né, no seu sentido, mas um ônibus, né, que passou no sentido contrário, um sinal vermelho, colheu então o carro deles. O irmão do Ivo faleceu na hora, o Ivo faleceu depois no hospital e um dos irmãos sobreviveu. E o acidente ocorreu em novembro de 1978. A mãe, desolada, após quase 4 anos, recebe uma carta do filho. E essa carta é muito valorosa no seu conteúdo. O Ivo era um sujeito muito inteligente, era aluno de engenharia mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais e uma pessoa de muita sinceridade olhando a sua escrita. E ele diz o seguinte: mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela mesma que muita gente chega por aqui a não admitir haja deixado a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça
e uma lástima. Seguindo, ele diz o seguinte, não está na ordem aqui, né? Eu peguei alguns trechos apenas. Mamãe, ore por nós. Dizem que quem pratica a aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Preciso dessa ginástica, diz ele. Com consciência de que ainda não conseguiu se desligar, né, da sua dinâmica de vida que tinha aqui na Terra e dos sonhos que ele erigiu para a existência que deixara. Seguindo, ele diz o seguinte, estou bem, e não hesito em comunicar-lhe que estou bem, mas no íntimo estou ainda um tanto bem mal, porque não me desvencilhei dos meus pensamentos possessivos em torno de tudo o que considerava de minha propriedade. Veja que riqueza esse parágrafo. Estou um tanto bem mal, porque não me desvencilhei dos meus pensamentos possessivos em torno de tudo aquilo que considerava de minha propriedade. Ou seja, quando a gente sai dessa ilusão de que as coisas da terra nos pertencem, parece que o espírito vive, né? É nesse momento que ele toma posse realmente do que deveria ter feito. E seguindo, o nosso irmão conclui dizendo o seguinte, de qualquer modo, não se impressione, diz ele para sua mãe. Já sei que isso é comum por aqui. A morte do corpo, para a maioria dos que estão desencarnados, não se faz de modo violento quanto a incorporação dela aos nossos conhecimentos usuais. O que ele quer dizer aqui? Que demora para a gente entender isso tudo. Tem um tempo. Um espírito não desencarna e aparece no outro dia dando uma comunicação lúcida. A maioria de nós, salvo os espíritos muito elevados, ainda tem um grande tempo de adaptação e de desligamento da dinâmica da vida que estava levando. E isso está muito claro na mensagem que o irmão nos traz. A mudança para quem não curtiu uma cama ou uma velhice enfeitada de enxaquecas há de ser lenta, e ainda estou nessa. Ou seja, quando nós não temos tempo de pensar, quando não estamos num período de convalescência, quando a nossa morte é brusca, essa adaptação vai ser feita no outro lado, e isso demora. No mesmo livro temos o relato de Chiquito Rosa, um ex-criador de gado boi zebu, foi quem introduziu o cultivo de boi zebu no Brasil, né? Trouxe esse animal da Índia, inclusive andou aqui pelas terras do Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, e ele conta que passou um grande tempo em convalescência, né? Ele relata isso neste livro aqui também, né? Passou alguns anos convalescendo de uma doença e foi aquele o melhor momento da sua vida. Foi ali que ele colocou tudo na linha. Foi naqueles dias que ele pensou, né, em tudo o que se passou na vida, auxiliado por alguns amigos seus espíritas, né? E ele relata o valor disso tudo, de que não deixemos para os últimos momentos. Assim como, por exemplo, quando vamos falar em público, temos de nos preparar antes. Não dá para deixar faltando 5 minutos, aí eu vou pensar no que eu vou falar, né? Nós temos de nos programar. Pensar no momento da morte não é esquecer do presente, mas é saber que de uma hora para outra tudo pode terminar. E a vida vai continuar, como continuou para o nosso irmãozinho. Mas qual é o tamanho do nosso apego? Será que estamos preparados, né? Podemos não estar preparados 100%, isso seria como acreditar em uma máquina funcionando a 100%. É impossível fisicamente. Mas o que estamos fazendo para quando esse momento chegar?
E a todos deixamos então essa reflexão. Segundo a doutrina espírita, mesmo que alguns adeptos do espiritismo não acreditem, mas nos parece muito mais lógico, e essas informações vieram pela psicografia de Chico Xavier, existe, depois da morte, agrupamentos, sociedades, cidades com construções, porque muitos de nós ainda precisamos de coisas tangíveis, mesmo após ter deixado o corpo físico. Espíritos superiores não precisam de coisas tangíveis para viverem, mas nós ainda nessa condição evolutiva necessitamos. Por isso, a existência de cidades espirituais parece muito mais lógico para atender à questão 558, quando Allan Kardec disse que a vida espiritual é uma ocupação contínua. A gente não fica lá curtindo um banco com gelo seco, né, sobre as nuvens. Nós vamos trabalhar. Os espíritos não estão à toa, não ficam lá olhando para quem está sofrendo e dizendo: ai, Jesus, ou Deus, muito obrigado por eu não estar na situação deles. Isso é uma coisa extremamente infantil. Que mãe estaria tranquila em ver seu filho no charco do mundo espiritual, em sofrimento, e olharia para ele dizendo: que bom que eu não estou no lugar do meu filho? Isso é uma frieza, de uma falta de emoção muito grande, né? Essa ideia é uma ideia quase psicopata, né? De acreditar que os espíritos bons estão curtindo a vida enquanto os espíritos sofredores estão no inferno eterno. E o Espiritismo traz a compreensão, através dos relatos, de que os espíritos trabalham nesses lugares onde os espíritos infelizes sofrem, para resgatá-los, para convencê-los a começar uma vida nova, a reencarnar, a começar uma existência diferente, a reparar seus erros, enfim. E a consolação do Espiritismo é justamente toda essa dinâmica. A vida continua com trabalho, com coisas para fazer, a aprender, a dedicarmos-nos, e não uma vida ociosa, incompreensível. Para todos, dói no coração lembrar daquele ente amado que partiu, mas o Espiritismo traz a consolação quando diz que sofrimento não é eterno, que se aquele ente querido sofreu, um dia ou talvez já esteja muito melhor e muito mais feliz, como relatam os espíritos neste livro e em tantos outros relatos. Para muitos o desencarne foi trágico, mas logo depois eles recomeçam a vida. Alguns anos depois, já liberto das dores do desencarne e do desligamento, a vida recomeça. Então, deixamos essa reflexão, pedimos escusas pelos problemas técnicos que envolveram esta noite. Esperamos ter cumprido o nosso papel, né, nesse tempo que nos foi disponibilizado, e que possamos pensar, né? Se nos bate um desespero de sair de uma rotina que a gente sabe que vai voltar, que dirá do dia em que partirmos daqui, para só retornarmos numa vida nova. Pensemos nisso, para que tenhamos menos sofrimento no momento em que seremos chamados a nos desapegar das coisas materiais. Façamos a mediação entre a carne e aquilo que deveremos colher de espiritualização. Construamos nosso tesouro eterno, que as traças não vão corroer, que os ladrões não vão roubar. Obrigado a todos, que assim seja.